Fala pessoal, bem-vindos a mais um Geocomentário. O de hoje sobre o Afeganistão, ou melhor, sobre a derrota dos Estados Unidos no Afeganistão. Vamos lá. Mas afinal de contas, onde fica o Afeganistão, gente? Bom, essa daqui é a Ásia, é o maior continente do nosso planeta. O Afeganistão tá bem aqui, vermelhinho, pequenininho. Bom, pessoal, esse daqui é um mapa da Ásia Central. O Afeganistão não faz parte da Ásia Central, mas, para fins didáticos, nós colocamos ele aqui. Então, o Afeganistão é um país que está localizado entre o Paquistão, ao sul, o Irã, a oeste, Turcomenistão, Uzbequistão e Tajiquistão ao norte e, para aqueles que reparam bem, a China a leste, uma pequena fronteira com a China. Bom, mas o que é preciso saber historicamente para compreender um pouco melhor o conflito no Afeganistão? Bom, inevitavelmente vamos ter que recuar alguns anos, pelo menos até 1979, quando se dá a invasão soviética do Afeganistão. Sim, a União Soviética, para apoiar um governo de esquerda, que havia derrubado um presidente no Afeganistão, passa a intervir no país a fim de assegurar a legitimidade do novo governo. Inclusive, daí surge uma discussão: os soviéticos invadiram o Afeganistão ou foram resguardar o novo governo, foram convidados pelo novo governo para apoiar a sua legitimidade. Mas o que importa realmente desse período é que os Estados Unidos não deixou barato e passou a intervir no Afeganistão indiretamente, financiando guerrilheiros chamados mujahedins, que, treinados no país vizinho, o Paquistão, passaram a enfrentar as tropas soviéticas. Ou seja, não é de ontem que os Estados Unidos têm algum tipo de interesse no Afeganistão, não é? Bom, até 1989 o governo soviético ainda mantém uma luta acirrada no Afeganistão, enviando tropas, armamentos, financiamentos. No entanto, com a ascensão do governo Gorbachev, as tropas são retiradas do país. Sem o auxílio do governo Gorbachev, as tropas de Cabul, que até então eram tropas associadas ao governo da União Soviética, perdem a guerra. O que se segue é um período entre 1992 e 1996 de guerra civil, que por fim termina com a ascensão do governo Talibã. Assim, em 1996 nós temos a ascensão do Talibã, com seu líder Mullah Omar. Nesse período, o Afeganistão vai passar por uma imensa reforma, onde a lei islâmica se torna a principal conduta. A ideia do Talibã foi durante muito tempo, como eles mesmos diziam, a de transformar o Afeganistão numa espécie de Meca do século VII d.C., ou seja, retornar às antigas tradições islâmicas do tempo de Maomé. Ou seja, foi o vazio de poder deixado após os conflitos entre União Soviética e Estados Unidos que permitiu que o Talibã assumisse o governo do país. Como vocês podem perceber, o Afeganistão é um país multiétnico. Alguns chegam a dizer que o Afeganistão é uma espécie de Balcã do Oriente. E por que isso? Porque nós temos uma série de diferentes grupos ocupando o país. O maior desses grupos é o grupo dos Pashtuns, seguido pelos tajiques, azares, uzbeques e muitos outros. Isso significa que qualquer governança nesse país é extremamente frágil, uma vez que existe o interesse dos mais diversos grupos na liderança e na condução das políticas do país. Bom, e assim chegamos em 2001. Em 2001, o grupo islâmico Al-Qaeda, financiado e treinado pelos Estados Unidos no Paquistão para combater outros grupos no Afeganistão, assume a autoria do ataque ao World Trade Center, as Torres Gêmeas em Nova York. Como resultado do ataque, o presidente Bush, que vendeu aquela bomba para o Iraque, faz uma ampla campanha nacional para induzir a invasão do Afeganistão, que é aprovada pelo Congresso norte-americano ainda no ano de 2001. Bom, a partir de 2001, então, se inicia a Guerra do Afeganistão, que vai durar 20 anos, a guerra mais longa dos Estados Unidos, depois da Guerra do Vietnã, que durou 15 anos. Bom, e por que o Afeganistão logo se torna o alvo
deste ataque? Se a Al-Qaeda, na verdade, foi treinada no território do Paquistão e se o próprio Osama Bin Laden é, na verdade, saudita? Bom, os americanos acusaram o governo talibã de esconder o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Nesse sentido, se inicia o grande projeto de invasão do país. Desde a então invasão norte-americana do Afeganistão, os Estados Unidos tratou de colocar no poder líderes alinhados com a sua perspectiva ideológica capitalista e ocidental. Nesse sentido, entre 2001 e 2021, podemos destacar dois líderes. O primeiro deles é o Hamid Karzai. Hamid Karzai vai governar o Afeganistão no período de 2001 a 2014. Seu governo será marcado por uma série de denúncias de corrupção, além de uma dificuldade enorme de tratar com grupos guerrilheiros, como é o caso do próprio Talibã. Na sequência do governo Karzai, nós temos o governo de Ashraf Ghani. Ghani vai governar o Afeganistão entre 2014 e 2021, sendo o último presidente pró-ocidental do país que governou o Afeganistão antes da ascensão talibã. O governo Ghani foi igualmente marcado por uma série de denúncias de corrupção. O que se sabe até então é que quando o grupo Talibã estava cercando os arredores de Cabul, a capital do Afeganistão, onde por acaso se encontrava o presidente Ghani no palácio presidencial, o presidente simplesmente decidiu abandonar o país sem avisar qualquer um de seus funcionários, levando consigo malas recheadas de dinheiro. Naturalmente, essas malas estavam recheadas com os fundos dos cofres públicos do Afeganistão. Até então, o que se sabe é que uma das malas foi encontrada no aeroporto por um dos funcionários. O restante dessas malas foi transportada através de um avião até o Uzbequistão, onde Ashraf Ghani encontrou um local seguro para aportar. Mais tarde, Ghani vai se dirigir aos Emirados Árabes Unidos, para Dubai, a cidade conhecida pela lavagem de dinheiro. Bom, com a fuga do presidente Ghani, ascende ao poder o Talibã, que coloca na sua liderança, na liderança do país, o emir Hibatullah Akhundzada, um nome extremamente complexo para nós ocidentais. O termo emir vem justamente de emirado, o que significa que o país deixou de ser uma república nos moldes ocidentais, como foi no governo Ghani, para se tornar, a partir de agosto de 2021, um emirado islâmico, onde sua lei fundamental gira em torno dos preceitos da lei islâmica. Diferente de 1996, este novo Talibã, que passa a governar o Afeganistão desde agosto de 2021, traz consigo uma nova roupagem, uma roupagem de moderação e maior observação do cenário internacional. Para que vocês tenham uma ideia dessa nova moderação do Talibã, recentemente esses se envolveram na polêmica disputa entre Rússia e Ucrânia, pedindo à Rússia maior moderação no trato com a Ucrânia. Por outro lado, também, uma ala mais extremista do grupo se desvencilhou, há tempo já, do Talibã, pois considerava o Talibã pouco extremista, entendendo que o projeto Talibã de governar só o Afeganistão estaria equivocado. Na verdade, a ideia da guerrilha deveria ser expandir o seu poder por toda a Ásia Central. Nesse sentido, temos uma ala do Estado Islâmico, o ISIS, no Afeganistão, que luta também contra os governos e combatentes talibãs. Bom, e qual balanço podemos fazer depois de 20 anos e quase 3 trilhões de dólares gastos na intervenção norte-americana do Afeganistão? Bom, o país, em relação aos seus indicadores sociais, de acordo com os levantamentos realizados pelo Banco Mundial, não melhorou em praticamente quase nada. Na verdade, regrediu em certos aspectos. Os 3 trilhões investidos não resultaram em grandes projetos de infraestrutura, em grande melhoria da qualidade de vida. Na verdade, o que se tem é uma série de acusações de desvio de dinheiro, inclusive com uma série de presidentes corruptos. Há alguns apontamentos, inclusive, que dizem que ao menos 100 mil pessoas foram mortas com a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, o que inclui aí não só os membros do Talibã
ou da Al-Qaeda, mas também todo o conjunto da população civil que habita aquelas regiões. Bom, pessoal, então para finalizar, vamos só rapidamente observar mais uma vez as teorias geopolíticas, voltando ao mesmo tema do Mackinder e o Coração Continental e o Himmelland, de Nicholas Spykman. Bom, pessoal, existem dois teóricos, como já vimos no vídeo de Ucrânia, que definem duas regiões importantes no nosso globo. O Heartland seria uma fortaleza natural protegida, enquanto o Himmelland seria a área de atuação dos Estados Unidos na contenção dessa Heartland. Então vejam como o Afeganistão, localizado ali ao sul do Tajiquistão, do Turcomenistão, tem uma importância estratégica fundamental do ponto de vista da posição do seu território. Ou seja, perder o Afeganistão é uma derrota geopolítica importante para os Estados Unidos. O governo Joe Biden, inclusive, foi recorrentemente atacado pela oposição republicana, considerado um frouxo que não soube lidar com a crise no Afeganistão. Isso apesar de que, desde o governo Obama, desde pelo menos 2010, 2011, as tropas estadunidenses já estavam num processo de retirada do Afeganistão. O próprio governo Trump, que hoje monopoliza um discurso contra o presidente Biden, considerando este como um frouxo, já estava fazendo esforços no sentido de abandonar o país e dar um fim àquela guerra. Bom, pessoal, é isto. Este vídeo é curto e repleto de generalizações. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito dos conflitos que se desenrolam no Afeganistão, deixarei para vocês uma lista de bibliografias interessantes sobre o tema. De resto, sigam aí o canal, dê sempre aquela força e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.